Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal que pode ser uma oportunidade para você, assim como foi para mim. A gente vai descobrir como eu vim parar aqui no Canadá. Então, eu estou aqui no Canadá há um pouco mais de 6 anos e eu posso afirmar para você que trabalhar na área de tecnologia, no meu caso design, facilitou todo o meu processo. E por isso que eu resolvi gravar aqui esse vídeo para compartilhar toda a minha experiência aqui e o meu processo para quem sabe te ajudar aí lá no futuro, beleza? Então vamos lá que eu vou te mostrar tudo desde o início. Lá em 2016, eu trabalhava no Brasil como freelancer para alguns clientes, né? E um desses clientes, ele era fora do Brasil e eu tinha uma dificuldade danada para conseguir me comunicar. Como eu já trabalhava para ele, eu queria também expandir para outros clientes fora do Brasil, né? Porque se você parar para pensar, pô, se você começar a receber em euro, dólar ou qualquer outra moeda que tenha um valor maior do que o real, pô, geralmente é uma mão na roda pra gente, né? Então eu pensei na forma mais rápida de eu conseguir aprender inglês. Minha base de inglês era muito ruim, era tipo base do colégio. E se eu entrasse num curso tradicional, né, que, enfim, tem todo ali, vários anos ali para você conseguir aprender a falar um inglês básico, eu não tinha esse tempo todo, então eu fui numa opção mais rápida. E aí eu busquei um intercâmbio, porque o intercâmbio ele dá mais ou menos um período de 6 meses ali para você conseguir ali ter essa imersão dentro do idioma. Então com essa ideia em mente eu comecei a listar ali vários países que falavam inglês e eu também tinha uma vontade meio que, desde pequeno, de morar fora, de ter uma experiência com outra cultura, né, fora do país e trabalhar também com o que eu amo, né, que é o design, que é o UI UX design, que isso poderia contribuir para minha carreira. Na época eu gostava muito da ideia dos Estados Unidos, eu já tinha ido aos Estados Unidos uma vez, só que em relação ao meu orçamento na época, eu não conseguiria ir, né, ou demoraria mais tempo para eu poder juntar uma grana para conseguir fazer um intercâmbio lá. Aí eu vi o Canadá. O Canadá sempre teve essa política, né, de imigração, de um país multicultural e com bastante opções de vaga, principalmente na minha área, né, de tecnologia. E aí, com essa ideia de Canadá na cabeça, eu comecei a procurar, né, algumas províncias do Canadá e alguns lugares do Canadá que pudessem fazer mais sentido para mim. Aí eu, como sou do Rio, cresci na praia, gosto bastante de país quente, de temperatura quente, comecei a buscar os lugares mais quentes do Canadá e eu olhei Vancouver. E eu já tinha um familiar que tinha feito um intercâmbio aqui em Vancouver, falou para mim que era tipo muito legal e eu falei, pô, então vou dar uma olhada por aí, né? Aí começa aquela coisa, ver vídeo no YouTube, pesquisa imagens, fala com pessoas que já foram. Então isso foi só alimentando essa minha vontade de vir para cá. E aí eu fiz um planejamento, fui numa agência de viagem na época, falei, eu quero ir para o Canadá, vou passar 6 meses lá e quero fazer essa imersão na língua. Com essa decisão tomada, eu pensei, pô, eu não conheço ninguém no Canadá, eu nunca fui ao Canadá, nada. Como é que eu vou poder fazer, construir uma rede de networking já antes de sair? E aí eu pensei, pô, eu vou começar a adicionar umas pessoas no LinkedIn, eu vou começar a mandar umas mensagens para ver se a galera me dá um pouco de contexto sobre o mercado lá de Vancouver e também se tem alguma oportunidade, não que eu vá trabalhar lá agora porque eu não me sentia preparado para isso. Mas depois, quando eu voltasse para o Brasil, pegasse trabalhos de alguns freelancers, porque o importante é você começar a fazer aquela primeira conversa. Então, nessa pegada de mandar mensagem para as pessoas, eu comecei a trocar uma ideia, eu falei, pô, vamos tomar um café com uma outra ali para a gente montar essa rede aí de network. Como eu peguei o meu primeiro emprego ainda estando no Brasil? Eu fui para o Canadá, falei com várias pessoas, né? Tomei café com várias pessoas, fiz o meu curso de inglês, né? Que é o mais importante. E uma dessas pessoas que eu saí para tomar um café, quando eu cheguei ao Brasil, me mandou mensagem falando que gostou muito do meu trabalho e tudo mais, e tinha um freelancer para eu fazer. Ele precisava de um e-mail marketing, porque ele trabalhava com e-commerces, e ele precisava de um design de um e-mail marketing e tinha uma ideia. Aí queria fazer uma ligação comigo para me mostrar.
Aí eu fiz a ligação com ele, ele me mostrou, precisava disso, isso, aquilo, eu comecei a anotar, falei, a gente trocou umas ideias, assim, e eu falei, beleza, dá pra eu fazer, tranquilo. Aí eu pensei, eu sempre fui um cara muito dedicado, né? Eu falei, eu vou fazer essa opção que ele quer, mas eu tenho umas outras 2 ideias aqui na manga, que eu acho que eu vou mostrar também pra ele, mas lá no final como uma surpresa. E aí não deu outra. Eu mostrei a que ele quis, ele curtiu a ideia, falou assim, tá super bem executado, tá exatamente o que eu quero. E aí depois eu mostrei as outras 2, que eram as que eu tinha assim na minha cabeça, que eram um pouco mais fora da caixa. E ele, amou, o cara achou muito maneiro, gostou muito da minha atitude de mostrar mais do que ele pediu. Ele falou, cara, eu queria que você trouxesse toda essa sua dedicação e essa sua qualidade do seu design para dentro do site. E eu vou te botar para trabalhar em algumas áreas do site, principalmente para olhar o que a gente pode fazer de melhor e tudo mais. Aí eu já fiquei, super amarradão, né? Porque eu saí de fazer um e-mail marketing para trabalhar no principal produto dele. E aí a gente começou a negociar, né? Tipo assim, eu vou trabalhar X horas por dia. Eu comecei com meio período, depois eu fui para um período integral. E as coisas foram evoluindo gradativamente, até que depois de mais ou menos uns 2 anos, a empresa começou a crescer, né? Tomar uma forma. Ele falou assim, André, você já está com uma responsabilidade grande e eu gostaria que você estivesse acompanhando isso mais de perto. Você não quer vir aqui para o Canadá? Aí eu falei, claro que quero, sempre tive essa vontade. E aí a gente começou a conversar, né? Porque eu tinha um interesse muito grande e ele também do lado dele, porque era muito mais vantajoso, porque eu estaria ali de perto, acompanhando todo dia, tendo reunião presencial com ele. Então, para ele era muito mais vantagem do que eu estar distante, porque a gente tinha esse desafio também um pouco de horário, porque no inverno ficam 5 horas de diferença e no verão ficam 4 horas de diferença. Mesmo assim, é um gap, assim, né? É uma distância, assim, bem grande. Então, a gente se reuniu com o advogado, viu todo o processo imigratório e depois de um tempo, eu estava lá fazendo minhas malas direto para o Canadá. Como eu evoluí de emprego aqui no Canadá? Eu vou te falar 2 formas que você consegue evoluir, no caso, buscar outros empregos, né, também. Elas todas estão atreladas a networking, né? Mas a primeira delas é uma parada chamada Meetup. O Meetup, ele é um evento que é organizado por alguma empresa, tipo, sei lá, o Facebook, o Google ou qualquer outra empresa de tecnologia. E geralmente eles têm algumas palestras e no final eles têm um negócio chamado Meet and Greet, que é só para as pessoas se conectarem. Então, às vezes, tem um gerente de projeto que está precisando de um designer, ou um CEO está precisando de um programador para o time dele, e tem essa conexão, né? Todo mundo vai ali trocando cartão de visita, aí mostra, às vezes, portfólio, quem tem portfólio, mostra um pouco do trabalho. Então, dessa forma, eu já consegui freelancers, eu já consegui emprego, porque você tem que se mostrar mesmo, você tem que, quanto mais, aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, isso é total verdade. Eu sempre falei com pessoas, olhava as pessoas chaves que iam estar no evento para tentar trocar o máximo de ideia possível para fazer com que aquilo rendesse frutos. E sempre rendeu para mim. Uma outra forma também que eu consegui, né, evoluir de emprego, sair desse meu primeiro emprego que eu trabalhava com e-commerce, depois ir para um emprego com uma condição melhor, com uma oferta melhor, foi também online, através de um site chamado Angel List. Eu vou botar o link aqui dele na descrição, e ele se chama Well Foundry agora. Então lá tem várias startups que estão contratando pelo mundo inteiro, e aí você pode estar aí no Brasil e conseguir um emprego, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, ou aqui no Canadá, ou em qualquer outro lugar do mundo. E também tem startups que estão contratando locais. E aí eu vi uma dessas empresas, né, que estavam contratando aqui, e mandei uma mensagem para a pessoa. Falei, vi o seu produto, gostei bastante dele, acho que eu posso contribuir, vi que você também está procurando um designer, e acho que seria legal da gente, de repente, sair para tomar um café. Essa parada de tomar o café aqui é super cultural, né? Eu não sou muito fã do café, eu gosto mais do chocolate quente, mas eu sempre ofereço o café para a pessoa. E aí eu fui tomar um café lá com o CEO, não era uma empresa muito grande, na verdade era uma empresa de médio porte, assim, no quesito de faturamento, no quesito de tamanho de produto, mas o time era bem enxuto. E aí, tanto é que minha relação direta era com o CEO. Então, eu chamei o CEO para tomar um café, troquei uma ideia com ele. E aí, ele me fez uma oferta para trabalhar depois de algum tempo e tal. Ele gostou muito do meu portfólio, gostou muito da minha atitude de ter chamado ele para tomar um café, de explicar um pouco mais da minha história, de como é que eu cheguei no Canadá e tudo mais. Então, ele gostou muito de mim
por isso. E aí essa relação que eu montei com esse CEO foi muito boa, a gente trabalhou durante 1 ano e meio, acho que junto. Ele acabou saindo da empresa para montar a própria empresa dele e depois de um tempo ele foi e me chamou para trabalhar com ele de novo. Por quê? Porque ele gostava muito do meu trabalho, ele lembrava das coisas que eu fazia e do valor que eu trazia para dentro da empresa. Então ele queria, para essa empresa que ele estava montando, ter esse mesmo valor que eu conseguia entregar. E foi aí que ele me fez uma oferta melhor do que as condições que eu estava trabalhando na empresa antiga, e eu falei, pô, beleza, eu quero trabalhar com você, eu acredito na sua missão, né, no que você está querendo fazer com o produto, acho a ideia muito legal, e acho que a gente pode criar umas paradas muito legais juntos de novo. Então, recapitulando, toda essa minha escadinha, né, passando de um emprego para o outro, conhecendo gente, sempre foi muito baseada nessa rede de networking, conhecendo pessoas, trocando ideias, chamando para café. Então, dessa forma que eu consegui evoluir de emprego aqui no Canadá. Então agora eu vou falar sobre a residência permanente e como o meu emprego me ajudou com isso. A residência permanente, para quem não sabe, é basicamente um cartão, né? Ele te dá o título de você residir no país permanentemente. Você tem que renovar esse cartão de 5 em 5 anos e é assim que funciona. Ele é um status muito bom, porque ele te dá uma liberdade muito grande, então, porque antes eu tinha um visto de trabalho, então eu tinha que ficar renovando ali de 2 em 2 anos. Era um processo mais chatinho, entendeu? Você ficava naquela de, pô, vou conseguir renovar, não vou conseguir renovar. Então era uma coisa que me dava uma certa ansiedade, porque 2 anos, meu amigo, passa, ó, assim. E o visto de residente permanente é algo que você já vai ter ali, pô, muitas vezes para sua vida toda, é só você ficar renovando ali de 5 em 5 anos, até você aplicar para sua cidadania. Mas eu não tô aqui para falar muito sobre isso, é mais sobre como o meu emprego me ajudou com isso. Para você aplicar para sua residência permanente, existem vários programas. Se você quiser saber mais sobre todos os programas, busque um profissional aí de consultoria de imigração, porque, enfim, eu não entendo nada e eu não sou um profissional para poder falar disso. Eu posso falar mais ou menos do meu caso. Mas voltando, dentro do Canadá existem vários programas de imigração. E o programa que eu escolhi, que era focado para tecnologia, a empresa poderia fazer um suporte no meu processo, me dando alguns pontos extras e eu conseguia ali provar que eu já estava trabalhando na área há muito tempo, que eu tinha experiência canadense. Isso contava pontos para o meu lado. Na época eu fiz um processo provincial, né, que valia só aqui para BC, né, que é British Columbia, né, que é a Colômbia Britânica, e a empresa me ajudou, né, com toda a papelada que eles poderiam me dar, juntando com a minha papelada, que era, enfim, um bando de coisa que você tem que botar. E aí, depois de 1 ano, eu consegui finalmente essa residência permanente. Mas e aí? Vale a pena morar no Canadá? Então, a primeira coisa que eu vou falar é que vale a pena, eu recomendo, porque é uma experiência única na vida. Você vai conviver com pessoas de culturas que você nunca imaginou na vida, você vai conhecer muita gente e eu posso falar por experiência própria, eu, assim, amadureci, né, como pessoa nesses 6 anos, tipo 20 anos, isso pro meu currículo como profissional. Trabalhei mais de 6 anos em empresas canadenses, tive experiências aqui, tipo, únicas. Aproveitar o verão de uma forma completamente diferente, ver o sol, tipo, se pôr 10, 11 horas da noite, que era uma parada que eu nunca vi na vida. Os dias super longos. O que é legal, assim, eu gosto. Trocar um esporte, né? Achar um novo esporte, porque eu sempre gostei de surfar desde muito novo. Eu achei o snowboard, que é uma coisa que eu jamais pensaria que eu fosse fazer, ter contato com a neve, por exemplo. Então era algo que eu descobri assim em mim que, pô, fez total diferença na minha qualidade de vida. Porque um dos medos que eu tinha de vir aqui pro Canadá, né, mesmo com todo esse lado profissional, né, na cabeça, é porque o surf sempre foi uma coisa muito importante na minha vida por conta da minha saúde mental, assim. Então eu gostava muito daquilo. Eu sempre surfava de manhã e depois eu ia começar a trabalhar. Eu não iria fazer mais isso aqui, então eu estava um pouco preocupado, porque eu não ia ter mais tanto contato com o sol. Você tem 6 meses com muito sol, depois você tem 6 meses com pouco sol, então o sol é uma parada que era muito importante para mim. E o snowboard é um esporte que fez muito bem para mim e eu não teria descoberto se eu não tivesse vindo aqui para o Canadá. Então eu tenho vários pontos positivos e, claro, tem pontos negativos, como, pô, fiquei
longe da minha família há muito tempo, eu passei a pandemia aqui, então foi bem difícil, foi um período muito difícil. Eu imagino que foi difícil também para as pessoas que estavam no Brasil, mas de uma certa forma você tinha apoio ali da família para você poder, enfim, conversar. Às vezes, assim, dependendo do seu núcleo ali, você conseguia encontrar ou não. Aqui não, aqui era tipo assim, eu, no caso da minha esposa, né, e era só a gente. Mas a gente sobreviveu, a gente conseguiu e a gente vê essa expressão inteira, né, de Canadá como uma coisa super positiva pra gente. Então vamos lá, a dica que eu dou para quem quer realizar esse sonho também. O primeiro passo para você conseguir uma oportunidade fora é você mostrar valor para quem está te contratando. Então, se você está na área de UI UX Design, como eu, não tem jeito, cara. Você tem que botar a cara a tapa, tem que mostrar seu portfólio e mostrar que você é capaz de fazer o que você faz. E além disso, você tem que estudar inglês, fazer networking e não pode esquecer de aplicar para vagas no exterior. E se você ainda tiver pouca experiência com UI UX Design e quer acelerar o seu processo de aprendizado, dá uma olhada aqui na descrição que tem um link do meu curso que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então é isso, galera. Essa foi a minha história de como o UI UX me trouxe para o Canadá. Se você curtiu o vídeo, esmaga o botão do like. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí falando quais são os seus planos. Se você tem vontade de migrar aqui para o Canadá, eu vou ficar amarradão de trocar uma ideia com você para saber um pouco mais aí da sua história. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!